Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo da lore do Warhammer Fantasy. Aqui nós vamos terminar a segunda parte dos Homens Besta e falar dos seus rebanhos de guerra. E porque não é bem um exército, é mais um rebanho. E na casa dos Homens Besta, eu também vou falar um pouco sobre as unidades especiais e os heróis quando vier a calhar aqui pela classificação deles. Lembrando também que várias pessoas já me perguntaram nos comentários que querem vídeos de um ou outro personagem lendário ou um herói maior. Eu vou deixar esses vídeos para um segundo momento. Inicialmente, nós vamos falar sobre o mundo, sobre as facções e como as coisas funcionam, porque nós trabalhamos com pessoas com vários tipos de, eu vou dizer, influência do Warhammer na sua cabeça, assim como o Caos. Warhammer também te influencia bastante. E no caso, tem pessoas que, assim como eu, quando comecei, não sabia por que alguns tinham soldados com armas a laser e tanques, e no outro tinham pessoas com espadas e escudos. Não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Foi depois de muito tempo que eu fui entender como funcionavam as coisas, e alguns de vocês já sabem bastante dos dois mundos, mas para aqueles que não sabem, eu vou tentar deixar aqui o campo de batalha nivelado para todo mundo ter o mesmo conhecimento antes de falar das histórias legendárias e dos maiores personagens, para não ficar com um monte de nome confundindo a cabeça das pessoas e entender o conceito geral primeiro. E vamos lá, falando em conceito geral, os campos de sangue ou blood grounds para os homens besta. Para a civilização dos homens besta, todo mundo era o seu território e eles foram expulsos principalmente por causa dos humanos. Então eles têm um ódio dos humanos. E todo o território que já foi deles e que eles consideram ainda seu, eles chamam de Blood Ground. Isso seria o quê? A região onde eles caçam, onde eles têm a sua presa. E cada um desses grupos de homens besta tem regiões diferentes, e se um acaba adentrando o território do outro, geralmente os líderes vão ter um conflito para ver quem é que vai ficar com esse território, com a caça e tudo mais, e se o líder que ganhar vai geralmente anexar esse rebanho menor ou mais fraco, porque se o teu líder for mais fraco, obviamente o teu rebanho também é mais fraco. E eles seguem caminhos que se chamam Beast Paths, que seriam o caminho das bestas, no meio das florestas, bem longe dos olhos dos soldados imperiais e da Bretônia, onde eles podem caminhar assim em grandes manadas, sempre pela mesma trilha. E isso acaba destruindo o solo, e ali eles deixam restos de alimentos, fezes, e pedaços de ossos e coisas assim, que vai acabar voltando a ser a floresta depois de um tempo. E esses caminhos dos homens besta geralmente ficam um pouco mais baixos, que nem uma trilha no meio da floresta. Se tu vê uma trilha no meio de uma floresta no Império ou na Bretônia, evite caminhar por ela, porque provavelmente vai estar cheio de homens besta nessa região. E quando dois desses grupos, dessas manadas, se encontram nesses caminhos, um fica de frente para o outro, os Gorg, que seriam os maiores e mais fortes, ficam rugindo e gritando um com o outro, até que o líder das duas manadas vai para frente e começam a se enfrentar com os chifres até um deles desmaiar. Quando um desmaia, a tribo que ganhou vai continuar o caminho primeiro e os outros vão ficar ao redor olhando eles passar. E essa tribo que ganhou normalmente costuma urinar no chefe da tribo derrotada, apenas para botar um salzinho na ferida. É uma sociedade extremamente violenta e brutal. E agora sim, vamos falar especificamente dos exércitos. Tu pode considerar exércitos, seria melhor guerreiros dos homens besta, porque eles lutam cada um meio que por si, eles não são uma unidade coordenada ou uma coisa assim. Eles só lutam em grupo, mas pela segurança de estar em um número maior e também pela questão de em grupo eles poderem enfrentar mais inimigos de uma vez. Os Ungors. Ungor quer dizer que não é um verdadeiro Gor. Normalmente esses aqui
tem uma variação de chifres bem aberrante. Eles podem ter um chifre só, que é esquisito. Eles podem ter 3, 6, 8 chifres, que também é bem esquisito. E os chifres deles normalmente são bem pequenininhos e quase nada assim significativo, fazendo que, obviamente, quem tem o menor chifre é menos significante na sociedade dos homens besta. Então, eles são meio que o cidadão de segunda classe dos homens bestas, tu pode considerar eles cidadãos. Mas eles são os mais inúteis. Se um Gore tiver muita fome, eles podem simplesmente juntar uns 2, 3 Gore, bater num desse aqui, tirar os pedaços e comer. Então eles não têm nenhum tipo de direito ou coisa maior na sociedade e eles geralmente são só tolerados. Mais inferior ainda que os Ungor são aqueles urros que eu comentei no vídeo anterior, que são mais parecidos com humanos e não têm chifres. Então não ter chifre está considerado gado praticamente para eles. Então eu vou falar só dos Ungor, que realmente já pertencem à linha de frente mais quando os homens besta vão para a batalha. Então, ok, eles decidem fazer uma emboscada. Qual é a função dos Angor? Eles são uma infantaria barata, rápida e leve, e extremamente descoordenada e não muito confiável. A liderança deles é 6 no jogo de mesa. O que isso quer dizer? Quando tem alguma coisa que eles estão perdendo o combate, tu vai jogar os dados. 2 dados no caso. Se der mais que 6, eles fogem. Então, se eles estão perdendo um combate... Claro, existem variações dependendo do que aconteceu ali. Quantas unidades morreram, se está ganhando, se está perdendo a batalha e tal. Mas se tu tirar mais que 6, eles vão fugir, se eles estiverem perdendo um combate. Então, é 50% de chance desses caras baterem nas patas, né? Porque não é pé, é pata. E saírem correndo para a floresta onde é mais seguro. Então eles lutam, mas eles são meio covardes. E eles costumam também ser liderados por um meio chifre, que seria um Angor, quase um Gore. Ele tem um chifre um pouquinho maior e tal, mas ele foi abençoado demais pelos deuses do caos e tem mutações muito esquisitas, porque para eles o Homem-Besta original são os Gore. Esses aí são perfeitos. Mesmo que tu receba muitas bênçãos dos deuses do caos, que são mutações, tu vai ficar estranho. Aí tu vai deixar de ser aquela perfeição que seria o Gore. Além dessa unidade básica de infantaria ali com lanças, escudos e porretes de madeira, também existem alguns Angor que são mais inteligentes. Eles são chamados Angor Raiders, que poderia ser uma tradução, eu prefiro chamar de pilhadores, mas também poderiam ser chamados de assaltantes. Os dois está correto, a tradução fique à vontade, mas eu acho que pilhador é mais bonito. E eles são um pouquinho mais inteligentes que os outros homens besta e também um pouquinho mais destros, o que permite que eles façam coisas simples, como atirar com arco e flecha, geralmente um arco roubado ou improvisado de um graveto meio torto que eles tentaram amarrar uma cordinha de uma ponta a outra. Esses aqui lutam à distância, eles são mais sorrateiros, eles evitam se expor tanto à batalha porque eles são covardes, assim como os outros Angor. A liderança também deles é bem pequena e os seus arcos e habilidades manuais deixam muito a desejar. Qualquer outra unidade de arqueiro que estiver atirando de volta vai destruir essas coisas aqui, mas a vantagem deles é que é para isso que eles servem. Todos os Angor são escudos de carne. Eles servem para ser sacrificados para defender as suas unidades mais caras e monstros mais poderosos. Agora sim, agora tu falou dos homens besta de verdade, os Gore. Isso aí sim que é um homem besta. Então, os Gore têm 2 pares de chifres exuberantes, a maioria relembra um carneiro ou uma ovelha, alguns relembram touros, mas esses aí geralmente é uma espécie um pouco diferente que eu vou falar mais para frente. Mas os Gore são muito agressivos, eles se enfrentam, se batem, se brigam com os chifres. A sociedade deles é a guerra e bater e lutar e pilhar e queimar e destruir, que não dá para pedir muito mais do que isso, né? Eles é para uma coisa caótica, claro.
Eles costumam não usar escudos, e sim duas armas. A maioria deles costuma usar duas armas para poder causar mais dano. Olha, nos jogos e na fantasia, duas armas é uma coisa interessante, mas na vida real, duas armas é meio que supérfluo. Tu não consegue usar direito a arma na mão esquerda e tu poderia usar ela para desviar um ataque, mas aí seria bem melhor um escudo pequeno. Então não recomendo você tentar lutar com duas armas. Não é tão eficiente. Tentar atacar com a segunda arma pode te deixar bem exposto. Então, vida real, use uma arma só com as duas mãos. Muito mais efetivo, cara. E concentre-se tudo naquilo ali. Caso você precise usar uma arma mano a mano, que obviamente você não vai precisar, né, meu caro guarda? Se você precisar, fixe baioneta. E essas criaturas, eles têm a mesma força de um ser humano, só que eles são um pouquinho mais resistentes. E isso compensa um pouco o fato de eles não terem armadura muito mais do que leve, que são pedaços de armadura que eles acham nos corpos inimigos mortos, ou ossos, ou coisa assim, que eles vão amarrando no seu corpo. Então não é algo muito protetor, então eles precisam ser mais resistentes para sobreviver. Alguns, eu pesquisei, em algumas edições essas criaturas não usavam escudos, em outras sim. Olha, eu gosto de acreditar que eles podem usar escudos também, não tem muito por que não, mas a violência deles faz eles geralmente preferirem lutar com duas armas, ou uma arma grande. E os Senhores da Besta, esses aqui são os Gore. Os Gore também, que são os mais fortes de todos, vão se diferenciar dos demais. Os líderes menores vão ser chamados Wargore, e os líderes maiores da tribo inteira, daquela manada, vão ser chamados os Beast Lords, os Senhores das Bestas. E essas criaturas no jogo de mesa são brutais no ataque. Eles têm 4 ataques, cada um com força 5. Eles têm 3 feridas para poder matar uma coisa dessa aí. E eu estava vendo também no RPG do Warhammer, eles são considerados um chefe bem difícil, um desafio para te tentar enfrentar uma coisa dessas, porque eles usam um machado enorme, capaz de cortar um cavalo no meio, ou o cavaleiro com a armadura que estava em cima, também no meio, na mesma machadada. Então, espero que você evite uma criatura dessas. Esses aqui são os maiores, mais agressivos e poderosos dos homens besta, geralmente abençoados pelos deuses do caos, com algum tipo de coisa sobre-humana, como força sobre-humana, uma arma mágica. Então é bom evitar esses caras. Os xamãs dos urros, Bray Shaman, esses aqui são os magos, e os maiores dos Bray Shamans são os Great Bray Shamans. Oh, que criatividade! Os grandes xamãs dos urros, exato. E os maiores podem comandar as tropas dos homens besta, porque olha, eles são mensageiros dos deuses do caos. Então, por mais agressivo e forte que sejam os senhores da guerra, eles não vão dizer não para as vontades dos deuses. Não é incomum um Bray Shaman incomodar demais e os senhores da guerra cortar a cabeça deles, mas eles são o mais parecido com algo de respeito que tu vai ter na sociedade dos homens besta. E no jogo, a utilidade deles é que eles te permitem usar magias de quatro tipos diferentes. Da magia das bestas, selvagem, que é uma magia especial dos homens besta, da morte e das sombras. Então é eficiente por causa disso. E é bom sempre ter pelo menos um Bray Shaman normal, não precisa ser um Great Bray Shaman, no teu exército para ter acesso aos ventos da magia. Afinal, tu é caos, e caos é magia. Amizade também é magia, então amizade é caos. Por isso, meus amigos, não tenham amigos. Ai, irônico, né? Mas vamos lá. Os Best Gores. Os Best Gores são os best dos Gore. Oh, são os melhores Gores da tribo. Esses aqui geralmente ficam junto com os senhores da tribo, os Beast Lords ou os War Gore, e junto com eles são meio que os seus guarda-costas na batalha. Mas se um líder fica ferido, geralmente é um desses aqui que vai desafiar ele para um duelo.
E os Beastgores, por ter um ranking mais alto na sociedade dos homens besta, é um ranking mais alto porque eles batem em qualquer um que não faz o que eles pedem. Isso é o que determina quem manda e quem não manda na sociedade aqui. Assim como dos ogros. Parando para pensar, eu acho que os ogros são meio maus também, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. E esses aqui, como eles são os mais fortes e influentes na sociedade por causa do peso da sua porrada, eles pegam os melhores botins pós a batalha. Botins seria tipo tesouros depois da batalha. Então as armaduras melhores, as coisas menos destruídas depois de um conflito, é deles. E as coisas que os outros homens besta acham e levam para as pedras sagradas deles, eles também pegam e utilizam, porque esses aqui, quem é que vai dizer não para eles? Então, diferente das outras unidades dos homens besta, eles têm armadura, e além da armadura, eles costumam utilizar armas grandes, que dá a eles um bônus maior de força, permitindo que eles sejam úteis contra unidades tanto com blindagem, porque eles têm penetração de armadura, tanto quanto unidades grandes, como monstros e coisas assim. Só que a armadura ou não, um tiro bem dado ainda mata essa criatura. Então recomendo utilizar armas de fogo contra os homens besta que estiverem usando qualquer coisa brilhante. E os Warhounds, os Chaos Warhounds, ou os cães de guerra do caos. Essas criaturas, o nome ele é meio enganoso. Eles não são cães, eles são mais para um lobo misturado com monstro. Assim. Essas criaturas, eles são grandes, muito rápidos e agressivos. Quando eles atacam, eles têm a mesma força e resistência de um ser humano. Então não é fácil tu derrotar esses monstros aqui. E eles servem como unidade tanto para flanquear as unidades inimigas, para atacar pelos lados, quanto uma cavalaria leve para perseguir outras cavalarias inimigas. Não espere que eles vão lidar bem com unidades blindadas, bem treinadas, ou com bônus de rank, assim, que tem uma formação boa de batalha. Mas no 1 a 1, uma dessas criaturas vai tentar morder e arrancar o máximo de pedaços do seu inimigo e, se tudo der certo, matar eles no processo. Então, é uma arma extra no arsenal dos homens besta. Agora, falando em monstros de batalha, os Tuskgor e os Razorgor, qual a diferença? Os Tuskgor são um javali grande. Eles têm algumas mutações, mas nada demais. E como os homens bestas se relacionam melhor com animais do que com qualquer outra coisa, eles vivem junto na sua sociedade, tanto como gado para servir de carne quando necessário, quanto para puxar carroças ou levar os heróis, os líderes dos homens besta, à batalha. E os Razorgor, esses aí são aqueles, são um primo dos Tuskgor, é uma outra espécie maior e mais agressiva. E tem uma conexão nessa espécie com o caos. E o caos dá as suas bênçãos a essas criaturas, fazendo com que eles tenham várias mutações, deformidades e coisas aberrantes no seu corpo. E além de deixar essa criatura cega de raiva e ódio. Então o Tuskgor seria um javali gigante. E os Razorgor são essa aberração aqui da direita da tela que eu botei. E para que serve um Razorgor? No jogo de mesa, eles têm 4 ataques com força 5 e eles têm resistência 5. Então eles são bem poderosos. Quando tu lembra que um ser humano normal tem um ataque com força 3 e resistência 3. Então é absurdo o que essa criatura faz. O lado bom é que ela não tem armadura. Então atirar nela funciona. Recomendo bastante. E outra coisa também interessante. Apesar dos homens besta não gostarem de construir, muitas vezes eles forçam aqueles Angor ali que são mais inferiores a fazer um tipo de carroça improvisada, principalmente com peças ou coisas que eles roubam das carroças que eles pilham no caminho. Então eles tentam pegar elas inteiras, amarrar nos Tuskgor ou nos Razorgor e fazer uma carroça de batalha.
Para que servem essas carroças de batalha? Os heróis e os líderes dos Homens-Besta gostam de ficar ali para demonstrar que eles não têm medo da batalha, que eles são fortes e poderosos e estão acima dos outros. E serve também como uma tropa de choque. Isso aí, esses dois criaturas, geralmente os Reis Orgor, que são muito mais agressivos e violentos, quebram qualquer linha defensiva que eles atacarem. Porém, eles não vão viver para sempre. Se tu tiver um defensor organizado que atira nessas coisas e que usa lanças e não quebra no primeiro ataque, elas provavelmente vão derreter, porque ela não é tão forte nem tão bem feita. Na verdade, é só uma carroça, geralmente ou roubada ou improvisada, puxada por dois javalis gigantes. Causa dano no impacto, mas a chance disso aí sobreviver até o fim de uma batalha não é muito grande, porque isso é um alvo enorme para qualquer coisa atirando. Falando em coisas atirando, isso aqui é o terror dos seus arqueiros e das linhas de escamurça. Por quê? Os Centaurs são aquela mistura de homem-besta com centauro, só que geralmente a parte de baixo deles não é bem de um cavalo, eles costumam ter garras, como se fosse uma pata assim, de um leão ou uma coisa do tipo, na parte de baixo do seu corpo. E os Centaurs, eles seriam uma cavalaria média. Eles, por algum motivo, o jogo considera que eles tenham armaduras de couro. Eu não sei da onde, eles só usam um cinto, mas tudo bem, esse pode ser, beleza, talvez a pele deles seja dura, sei lá, assim, mas apesar de eles só usarem um cinto, eles são considerados como uma armadura de couro. E esses caras estão sempre bebendo ou procurando algo para encher a cara da maldita cachaça. Por quê? Eles gostam, é um vício deles. Todo Centaur tem o desejo de se embebedar. E eles costumam ir para uma batalha completamente embriagados. E isso representa no jogo de mesa que eles têm uma habilidade de armas, ou seja, uma chance de acertar o inimigo de 2. Quando eles estão lutando, tu tem que jogar o dado para ver o nível de embriaguez que eles estão. E se eles estiverem assim com uma bravado, com uma agressão maior por causa da bebida, tu poderia tentar jogar de novo os dados que tu falhou ao atacar o inimigo, fazendo que isso não fique tão ruim. Mas eles, apesar de serem fortes, resistentes e rápidos, eles são bêbados e não muito confiáveis. Como eu já tinha citado, os homens besta não são um exército, são um bando de guerreiros. Cada um deles luta meio que individualmente, sem uma coordenação maior. Eles tentam matar e causam dano ao seu inimigo e tal, mas cada um de seu jeito. E os Centaurs demonstram isso muito bem, estão indo para a batalha completamente fora da casinha no álcool. Ah, outra coisa também, nunca fale que você vai fazer um carregamento de álcool próximo a uma floresta, que se um Centaur ouvir, eles vão tentar pilhar a tua caravana. Mas muitos desses aí vão vir, porque o que eles mais gostam é de roubar as bebidas dos homens, tipo vinho, ale, qualquer coisa, para eles é bom. Então, evite dizer, e quando tu for levar álcool, leve numa carroça quadrada e escondido, para que os homens besta não imaginem que tu tá levando álcool por aí. As arpias. Esse aqui é outra unidade que tu vai ter dificuldade de explicar para tua mãe por que tu tá pintando um monte de mulheres seminuas. É o seguinte, as arpias são uma criatura agressiva, feroz e com um corpo feminino e asas de morcego e algumas com penas escuras. Existem várias teorias, porque os elfos negros também têm arpias nos seus exércitos, e elas são naturais de Nagaroth, que é onde os elfos hoje vivem. Essas arpias, elas seguem onde existe caos e destruição, procurando violência e corpos para mutilar e comer. Várias teorias do que formou essas coisas. Os elfos acham que elas eram bruxas élficas que foram tocadas demais pelo caos. Outros acham que elas são uma reencarnação de uma alma de um elfo que se entregou para Kane. Mas não há
como saber. Isso são teorias. É possível que elas sejam só uma mutação do caos, uma mistura de elfo com animal. E uma frase bem bonita de um caçador de bruxas: elas são bestas, nada mais ou nada menos. A aparência e similaridade a uma bruxa élfica é só uma enganação cruel, perpetuada sem dúvida por um daqueles deuses twisted, seria transtornados do caos, ou talvez do Senhor dos Assassinatos, que aí seria o Malekith, o deus dos elfos negros. E eu acho que eu estou me enrolando muito para falar deles. Provavelmente eles vão ser os próximos. E os Chaos Spawn. Falando em coisas tocadas... para que servem as arpias? As arpias, elas servem como uma unidade rápida, voadora e que causa dano, mas não dura muito no mano a mano, porque elas também não têm armadura. E agora sim, os Chaos Spawn, que seriam a prole do Kraus, ou as criações do Caos. Tem várias traduções para Spawn. E esses aqui são aqueles que receberam mutações demais. Zinti não foi muito bondoso com eles e transformou essas coisas numa total aberração. E isso aí não tem uma forma, nenhum padrão, nenhum tipo, e todas elas são extremamente loucas, agressivas e vão matar tudo que se mexe se a coisa não é do caos. Às vezes, mesmo sendo do caos, eles vão tentar matar também. Então os homens besta, como eles consideram tudo que é do caos uma coisa enviada dos seus deuses, não matam essas criaturas e tentam empurrar elas contra os inimigos, com variados efeitos. Às vezes elas podem atacar os próprios homens bestas, às vezes elas podem obedecer. Difícil saber, depende da vontade do Deus do Caos que está olhando para eles naquele momento. E essa criatura é o que a maioria dos seguidores do Caos vai se transformar. Então olhe para isso, crianças, e pensem, a próxima vez que você disser sim para as tentações do Caos, isso aí é o que aguarda você. A Inquisição adverte. Os Minotauros. Os Minotauros, ou também conhecidos como Bulgors, que é outro nome para eles, essas criaturas são os Gore com formato de boi ali, de touro, na verdade, os mais agressivos de todos. Também um dos mais burros, que não é falar muita coisa porque a média já é bem baixa. Essas criaturas atacam 3 vezes com força 5 e eles têm 3 feridas para te matar. Porém, para te matar ele, no caso. Porém, eles têm uma iniciativa bem baixa no jogo de mesa. Então, vamos dizer, tu tem uma unidade de lanceiros élficos que tem uma iniciativa bem mais alta. E tu enfrenta, um Minotauro ataca eles. Os lanceiros élficos vão atacar primeiro. E pode ser que eles matem todos os Minotauros antes que os Minotauros ataquem uma vez os lanceiros élficos, que seria um baita desperdício do teu investimento. Então eles são meio que um canhão de vidro. Espero que você consiga atacar primeiro, porque se eles atacam primeiro, vão destruir o que está do outro lado. Contra unidades mortos-vivos que não tem nada de fogo à distância e tem iniciativa baixa, essa criatura só tem vantagem. Contra outras espécies que atacam mais rápido, aí é botar na balança se vale ou não a pena. No jogo do Total War Warhammer, eles são causadores de dano. É exatamente isso que eles devem ser. Porém, eles são alvos largos, então qualquer unidade que atire deve focar nesses monstros antes dos outros. Os Dumbul. Esses aqui seriam os heróis dos Minotauros, os maiores e mais fortes, e esses podem comandar exércitos dos homens besta, porque eles são tão agressivos, tão ferozes, que os outros homens besta começam a ter uma sede de sangue, uma agressividade sobre-humana. Aliás, eles nunca foram humanos em primeiro lugar, né? Mas eles começam a entrar naquele frenesi e seguem esses Dumbul onde eles vão. E onde essa criatura vai, tu pode ter certeza que vão ter corpos cortados, carcaças de destruição, porque isso aí não tem perdão. E a vida desses monstros é lutar pela glória dos seus deuses da ruína. E existe uma versão menor dos Dumbul, que seria Touros da Destruição, a tradução para português,
chamados Gorbals, que aí são os heróis. Que se todas as versões aqui tem tanto como um líder de exército quanto de herói. O líder de exército é mais forte, que aí seria o Dumbu, e o herói seria o Gorbal. Dos dois jeitos, não queira enfrentar esses monstros. Eles causam bastante, mas bastante dano. O seu machado você pode cortar através do escudo da armadura do teu corpo, da armadura do outro lado, e talvez o cara que está atrás de ti na linha. Então é bom evitar esses bichos o sempre que possível e tentar matar eles da segurança de muralhas, preferencialmente com uma boa bala de canhão. Os Gorgons. Alguns minotauros consomem carne de coisas mutadas pelo caos, como aquelas Chaos Spawn que eu falei ali antes, as crias do caos. E quando essas criaturas ingerem muita energia do caos, eles também começam a se mutar. Normalmente eles criam mais braços e os Gorgons costumam ter 4. Além de que coisas como espadas, lâminas começam a protruir dos seus ossos. Então eles ficam uma aberração, uma monstruosidade que também só vive para agressão, para batalha e para matar coisas para oferecer para os deuses da ruína em troca de mais bênçãos, ou seja, mutações. Então, se você não queria ver um Minotauro, não queira ver um Gorgon. A única coisa de vantagem nesses criaturas... outra coisa, eles são bem rápidos, tá? Apesar do tamanho, eles correm igual um cavalo. Boa sorte fugindo disso aí. Então, sejam firmes, lutem até o fim e torçam que o pessoal da artilharia esteja com a mira refinada, porque a sua lancinha, meu amigo, não vai matar esse bicho. Não vai mesmo. Os Saigors. Os Saigors são um tipo de minotauro também que sofreu uma mutação, mas aí eles viraram uma espécie diferente. O Saigor é uma criatura com um olho só, mas não um olho normal. Esse olho, ele vê o mundo da magia, o mundo do imaterial, o outro lado. Então a mente desse bicho está sempre cercada de demônios de Nurgle saltitantes, rindo para cá e para lá, numas criaturas de Zint jogando bola de fogo e transformando aqueles demônios do Nurgle em borboletas. Então ele está variado na alucinação caótica que ele vê. A única coisa que ele enxerga são artefatos mágicos. Coisas como um mago ou alguém que está usando uma espada, uma bandeira mágica, uma armadura mágica, vai brilhar como como um sinalizador na visão dessa criatura. E quando esse Saigor está perto de um mago, o mago começa a suar frio, tremer e ficar meio louco. Por quê? Porque se esse Saigor encontrar ele, ele vai comer. O objetivo do Saigor é comer os magos ou qualquer coisa mágica e absorver a energia daquela magia. Então, se tu é um mago de batalha do Império e uma coisa dessa tá no campo de batalha, é melhor que você use uma calça marrom, porque ele faz o seu corpo inteiro tremer. Porque os magos também conseguem enxergar essa visão do outro lado. E olhar para um desses Saigor é como tu olhar para o abismo, para a morte iminente. Ele não vai só te matar, ele vai consumir a tua alma. É uma coisa horrorizante. Eu não lembro exatamente como funciona a regra dele no jogo de mesa, mas pelo que eu lembro, ele dificulta que os magos utilizem a magia. Então é isso, porque o mago vai estar ali tremendo de medo desse bicho esquisito vindo na direção dele, vidrado naquele um olho só, focado no mago, salivando com a língua assim, assim esfregando as mãos para vir comer o mago. Então é assustador. Outra coisa que os Saigors gostam de fazer também é arremessar pedras enormes, geralmente inscritas com runas de coisas sagradas que eles destruíram para causar o máximo de dano possível e para dessacrar as coisas sagradas o máximo possível e humilhar os deuses da ordem e assim agradar os seus senhores das sombras. E os Jabber Slife.
O Jabber's Life, essa criatura tem uma certa inspiração no Alien, do Alien versus Predador. É uma monstruosidade muito, muito, muito feia, que não tem uma forma, um padrão ou uma coisa assim. E o sangue dela é ácido, ele queima o que encosta. A boca, ela tem uma língua que agarra e puxa a presa para suas poderosas mandíbulas. E essa criatura, apesar de parecer meio que uma lesma, ela tem a velocidade de cavalaria leve, então ela é rápida. Além de tudo, esse monstro é rápido. E assim como nas novelas do Lovecraft, olhar para ela te deixa louco. Pode causar uma doença mental e medo e um pavor, uma coisa surreal nas coisas que estão próximas. E no jogo de mesa ela vai causando. Tu tem que jogar um dado de liderança. E se tu falhar o teste de liderança quando tu está perto de uma dessas, digamos que tu tem liderança 8 e tu tirou 10. Os 2 pontos acima da liderança são 2 feridas que a tua divisão vai levar porque está próximo dessa criatura. Porque os teus soldados agora vão estar caindo no chão, chorando, chamando a mamãe, porque eles estão completamente fora da casinha pela aberração caótica que é isso aí. Só de estar perto vai afetando a mente dos mortais. Então, a única coisa boa é que esse monstro não tem armadura. Então, qualquer flecha, tiro ou coisa de longa distância pode machucar, mas matar um desses não é tão fácil quanto parece. E como eu falei, eles são rápidos. Boa sorte tentando fugir de um desses também. Mas é isso. Acho que eu comentei um pouco sobre todas as unidades dos Homens Besta. Não tem assim muito mais coisa para falar, porque a sociedade deles é bem básica. Mas é isso. Eles odeiam tudo que é da ordem. Eles utilizam vários tipos de bestas fortes e rápidas e resistentes. A maioria das suas unidades não tem armaduras. Eles têm várias unidades baratas e descartáveis, enquanto os Gore, que são as unidades mais fortes, vão lutar e são mais valiosas. E essas aí tu deve cuidar de onde elas estão, porque essas aí são a única coisa que vale a pena tu preservar no exército dos Homens Besta, além de uma magia mais selvagem que ajuda dando buffs e causando e buffs nas tuas unidades, deixando elas mais fortes e causando dano no inimigo sempre que possível. Mas é isso. Vejo vocês na próxima e estejam com Sigma.